Os Estados Unidos desmoronam de dentro para fora. Jerome Powell se defende dos ataques de Donald Trump. A economia colapsa devido à crise interna. O dólar perde força e o Federal Reserve entra em cortes forçados para conter um sistema corroído pelo trumpismo tóxico. O trumpismo tóxico empurra a maior potência do mundo para o desgaste econômico e político. O Fed corta taxas por necessidade e não por fortaleza. Enquanto o consumo cai, o investimento foge e o mercado sentencia ao fracasso. Os Estados Unidos já não lideram, apenas sobrevivem. Os detalhes a seguir. A voz da pátria grande. Estados Unidos em queda livre. O dólar despenca arrastado por uma ofensiva interna sem controle entre a Casa Branca, o Tesouro e o Federal Reserve. Uma briga de poder que expõe o fracasso absoluto da política econômica de Donald Trump. O país sangra de forma avassaladora, e as famílias sofrem uma tensão brutal porque seus bolsos se esgotam. A confiança evapora, os mercados punem e o mundo observa como a principal economia do planeta entra em uma espiral de desgaste institucional que já não se pode ocultar nem maquiar. Trump não governa a economia, ele a encurrala com suas medidas autocráticas e a prepotência de sua plataforma governamental. Acima de tudo, ataca o Federal Reserve, pressiona Powell, desautoriza o Tesouro e converte a política monetária em um campo de batalha pessoal. O resultado é simples e brutal: incerteza, volatilidade e um dólar debilitado que perde peso como moeda de referência. Enquanto a liderança econômica norte-americana se dilui, o Tesouro tenta conter o incêndio, mas Trump avança como um ariete. As contradições internas paralisam decisões-chave, bloqueiam sinais claros ao mercado e geram desconfiança estrutural. Os Estados Unidos já não projetam estabilidade, projetam improvisação, e isso se paga caro nos fluxos financeiros e na credibilidade internacional. A economia começa a mostrar fadiga real e investidores batem em retirada. O capital especulativo busca refúgio e Wall Street para de aplaudir para começar a duvidar. O discurso triunfalista colide contra dados incômodos e a narrativa de fortaleza desmorona frente a um cenário de tensão financeira sustentada. Trump prometeu controle e crescimento, mas entrega caos e confronto. A pressão política sobre o Fed corrói um dos pilares históricos do sistema americano, a independência monetária. Quando o poder executivo tenta dominar o termômetro econômico, o paciente entra em estado crítico. O dólar já não intimida, resiste como pode. A queda reflete algo mais profundo que um ajuste financeiro. Reflete uma crise de comando. Os Estados Unidos começam a pagar o preço de confundir política com economia, e liderança com imposição, debilitando sua própria arquitetura financeira. A crise interna se expande para além dos mercados. Empresas freiam decisões, consumidores ajustam expectativas e o ruído político se infiltra na economia real. O país entra em uma fase de desgaste silencioso onde a incerteza se torna a norma e o crescimento, uma promessa vazia. O choque entre Trump e Powell não é técnico, é ideológico e pessoal. O presidente exige obediência, o Fed responde com cautela e o sistema fica preso em uma queda de braço que paralisa respostas efetivas. A economia não espera, castiga os cidadãos e está estrangulando cada um dos mercados. Os Estados Unidos se acostumam à tensão permanente. A agenda econômica se subordina ao cálculo político e o resultado é um país que avança sem bússola. O dólar cai porque já não representa ordem nem previsibilidade, mas sim conflito interno e decisões erráticas. Trump está enterrando seu próprio país sob a estratégia de fazê-lo poderoso. A fraqueza monetária começa a se trasladar para o dia a dia. Importações mais caras, pressão inflacionária latente e perda de poder aquisitivo golpeiam uma sociedade que já vive polarizada. A economia se converte em outro fronte de desgaste social e a população não consegue encontrar uma luz no fim do túnel. Trump não consegue impor seu relato. A realidade se impõe com números, reações do mercado e sinais de alarme. Os Estados Unidos deixam de ditar o ritmo global e começam a reagir tarde, mal e divididos, frente aos seus próprios erros. A inflação não só destrói a família, mas está atrasando a economia interna. O colapso não chega de golpe, avança por acumulação. A queda do dólar, a beligerância institucional e a crise de confiança desenham um cenário claro. Trump fracassa, a economia resiste e os Estados Unidos entram em uma fase de declínio interno que já não pode ser ocultada sob discursos grandiloquentes.
O colapso avança de dentro para fora, enquanto o trumpismo tóxico converte a economia em um experimento falido. O consumo esfria, o investimento se retrai e o crédito se torna um luxo em um país acostumado ao excesso. Os Estados Unidos entram em uma crise interna profunda, onde a desconfiança manda e o relato oficial já não sustenta a realidade que golpeia bolsos e empresas. Diante da deterioração acelerada, o Federal Reserve se vê obrigado a cortar taxas em uma tentativa defensiva, não expansiva. O Fed não age por força, mas por emergência, respondendo ao dano estrutural que o trumpismo tóxico deixa com sua pressão política, seu ruído constante e sua incapacidade de estabilizar expectativas. Os cortes chegam tarde e revelam fragilidade, não alívio. A economia americana começa a se comportar como uma máquina desajustada. Setores produtivos freiam, o emprego perde dinamismo e o endividamento se torna mais arriscado. O trumpismo tóxico celebra cortes como vitória política, enquanto o sistema financeiro os interpreta como sinal de alarme. Trump está aplicando políticas que confirmam que algo se rompeu no coração econômico do país. O dólar acompanha o desmoronamento com fraqueza persistente. Os cortes do Fed, longe de fortalecer a confiança, aprofundam a percepção de um país que reage sem plano e que não dá esperanças aos seus próprios nativos. Para os brasileiros e a comunidade imigrante, o sonho americano começa a desmoronar. Estão vivendo uma etapa de crise generalizada que favorece uma explosão social massiva. O trumpismo tóxico empurra os Estados Unidos a depender de remendos monetários enquanto destrói a credibilidade institucional que sustentava sua hegemonia econômica. Os Estados Unidos não colapsam por ataque externo, colapsam por implosão. A crise econômica interna, os cortes forçados do Fed e o desgaste social desenham um cenário de declínio sustentado. O trumpismo tóxico não oferece saída, apenas acelera o dano, deixando a maior potência do mundo presa em sua própria contradição. A dívida americana explode como um vulcão, enquanto o trumpismo tóxico sabota qualquer tentativa de contenção. Os títulos a longo prazo sobem a taxas que ninguém recorda. O Tesouro luta para financiar o país e o déficit cresce sem freio. A economia real começa a se ressentir e os efeitos são sentidos em salários, preços e confiança, deixando claro que o colapso não é remoto, é iminente. O setor financeiro entra em pânico silencioso. Bancos, fundos e grandes investidores começam a repensar sua exposição ao dólar e a ativos americanos. O trumpismo tóxico destruiu a certeza que um dia sustentou o sistema, e o Fed corta em vão tentando colocar remendos em um barco que já tem rachaduras profundas por todas as partes. A polarização política agrava a crise. Enquanto o governo discute com o Fed, os legisladores estão paralisados, incapazes de aprovar medidas que mitiguem o impacto. O trumpismo tóxico bloqueia soluções reais e converte qualquer plano econômico em teatro político, aprofundando a recessão interna e minando a capacidade do país de agir frente à sua própria derrocada. O consumo despenca e as empresas ajustam salários, cortam produção e adiam investimentos. O trumpismo tóxico não entende de economia real, apenas de propaganda e confronto. Cada medida errática tomada acelera a queda do dólar, a fuga de capitais e o aumento dos custos de financiamento, levando os Estados Unidos a um beco sem saída financeira e social. O Fed corta sem pausa, mas já não tem margem de manobra. A economia americana entra em um círculo vicioso. Mais cortes, mais incerteza, mais queda do dólar e mais perda de confiança global. O trumpismo tóxico não apenas fracassa, destrói o que toca, deixando os Estados Unidos em um estado de colapso interno que redefine seu poder e sua influência mundial. Eu sou João José da Silva, diretor do canal Imprensa Alternativa. Se você quer fazer parte da comunidade da Pátria Grande, inscreva-se no nosso canal. Se quer que as notificações cheguem cada vez que subimos um vídeo, ative o sininho. Se quer apoiar o nosso canal economicamente, pode fazê-lo através do PayPal. O link está na descrição do vídeo. Em nome da equipe do Imprensa Alternativa, me despeço com esta expressão no Guarani ancestral. Jajuecha Peve, cuja tradução é: até nos encontrarmos novamente.